Nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas de como você pode ser mais criativo nos seus projetos. Então, se por algum motivo às vezes você acha que você não é criativo o suficiente ou poderia ser mais criativo, assiste esse vídeo até o final, que esse vídeo vai te ajudar bastante, beleza? Antes de ir pro nosso conteúdo, eu tenho um recado muito importante para te dar, que no dia 10 de janeiro vai acontecer o evento Masterclass Revit 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar na prática como desenvolver um projeto do absoluto zero até a prancha final dentro da ferramenta do Revit, tá bom? Então, se você trabalha com projetos, é projetista, arquiteto, design de interiores, técnico edificações, esse evento foi feito justamente para você e lá você vai aprender de forma gratuita a criar um projeto do zero e poder extrair os benefícios de uma ferramenta BIM, que é a ferramenta número 1 do mercado, tá bom? Então, se você se interessou, como que você faz para se inscrever? Só na descrição aqui embaixo tem um link, tá? Inscreva-se na Masterclass, só você clicar nesse link e você vai seguir alguns passos para confirmar o seu cadastro de forma gratuita. E eu conto com a sua presença no evento dia 10 de janeiro, beleza? Vamos então para o nosso conteúdo. E bom, eu separei aqui alguns tópicos que eu acho muito importante, né, para a gente poder entender como ser criativo e o que é a criatividade nos projetos, falando de projeto de arquitetura, tá? Bom, então o primeiro ponto que eu trouxe aqui é você fazer mais reuniões com o seu cliente. E aí você pode falar assim, Bruno, mas como que isso vai me auxiliar, como que isso vai me ajudar no processo de criatividade? E basicamente tem tudo a ver, tá? Você fazendo reunião com o seu cliente, você vai ter que entender alguns pontos, como por exemplo, o que ele realmente precisa, né? Às vezes ele pode falar o que ele deseja, mas você como profissional tem que saber melhor do que ninguém o que ele precisa de fato, não só o que ele deseja, e também outros pontos importantes, como por exemplo aqui o orçamento. Então o orçamento do projeto é muito importante, porque imagina que você faça uma reunião com o seu cliente, você nem pergunta para ele quanto que ele está disposto a gastar, ou quanto que ele vai investir no projeto, e aí você começa a criar o projeto. E aí depois que você finaliza, você conversa com o seu cliente e fala, ó, o seu projeto, eu fiz o quantitativo, para poder você construir, você tem que ter, vou colocar aqui um valor, uma suposição, 500 mil reais. E aí seu cliente fala, não tenho esse valor, eu tenho só 100 mil. Então não adianta você querer usar a sua criatividade, né, criar um projeto mirabolante lá, se não está dentro de acordo da realidade do cliente, se não cabe no bolso do cliente. Então é bem importante também você trazer, perguntar mesmo de fato quantos que ele está disposto a investir, quantos que ele tem ali para investir nesse projeto, tá? E outra coisa também que você tem que saber é entender o que ele gosta, né? Então isso está incluso absolutamente tudo. Então qual o tipo de cor que ele gosta, se ele gosta de um projeto, e é interessante também você mostrar algumas fotos de algum projeto e perguntar para ele, ó, qual desses aqui você mais se identifica. Você pode fazer um formulário, né, no Google de forma gratuita com algumas imagens e faz uma enquete para ele ir votando qual que ele gosta mais, se é um pouco mais claro, um pouco mais escuro, se é mais rústico ou mais clean, né? Então você pode fazer esse formulário e depois você vai obter as respostas do seu cliente para você ser ainda mais assertivo no que o seu cliente gosta, tá? Então não adianta também você querer usar a sua criatividade e imaginar o que o cliente pode gostar, e na hora que você criar o projeto, você vai gastar o seu tempo, né? O seu dinheiro ali, porque tempo é dinheiro, você vai investir isso no projeto, e aí quando você mostra para o seu cliente, às vezes ele fala, pô, não gostei, não era isso que eu queria, e aí ele vai pedir com certeza para você alterar, e você vai gastar mais tempo, né? Ou seja, mais dinheiro, tá bom? E também outro ponto muito importante, antes de você libertar a sua criatividade, é você perguntar sobre como que é a rotina dele, tá? Então se ele trabalha fora, trabalha em casa, se tem família, né? Se tem filho, a idade dos filhos, se também até cachorro, se tem animal, é bom perguntar, porque isso também tem que ser previsto. Ou seja, absolutamente tudo aí você tem que saber sobre o seu cliente, você tem que basicamente conhecer ele numa questão de um período curto de tempo. Eu sei que é difícil, mas o máximo que você extrair de informação dele vai ser melhor. Isso vai te auxiliar nesse processo de criatividade no projeto, tá bom? Bom, então esse foi o primeiro ponto, né? Faça mais reuniões com o seu cliente, faça pesquisa com ele e tente entender o que ele gosta, né? O que ele deseja e melhor ainda, o que ele precisa de fato. Bom, segundo ponto que eu coloquei então é você buscar referências. Como assim, Bruno?
Bom, a gente tem na internet hoje, né, o avanço da tecnologia ajuda muito. Então a gente tem sites aí como, por exemplo, o ArcDaily, né? Eu anotei alguns aqui, o The Cool Hunter, que também são sites, alguns sites americanos também, que você pode estar entrando nesse site e vendo alguns projetos que te inspira, né? E que você goste ou que geralmente você trabalhe. Então você pode entrar diariamente, eu aconselho que você entre pelo menos uma vez no dia nesse tipo de site de projetos para você se inspirar. Tá? Então, nada é criado do acaso, né? Nada é criado do absoluto zero. Até o carro que existe hoje em dia, ele foi originado lá da carroça, né? Tem aquele ditado que diz que a gente não inventa a roda, né? Então, a roda já existe. Então, basicamente, você não vai criar nada do zero. Você tem que ter uma inspiração e até os arquitetos mais famosos aí, você pode ter certeza que ele se inspirou em alguém ou em algum projeto. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Não tenta tirar da sua cabeça que, não, eu vou buscar referência e diferente de referência, copiar e referência é diferente, tá? Você não vai pegar um projeto lá e copiar. Não, você vai pegar a inspiração, né, do estilo de arquitetura, como que ele resolveu, né, aquele projeto, e aí você vai, em cima daquilo, tirar algumas características para você aplicar no seu projeto. Então isso é válido, beleza? Outro ponto também, revistas, tá? Então se você puder assinar revistas aí, como por exemplo a Air, né, Casa Vogue, assine, ou também gratuita, de forma digital na internet, que seja de projetos também, isso vai te ajudar também nesse processo de criatividade na elaboração dos seus projetos, tá? E outra coisa também que eu anotei é visitas técnicas, né? O que seria uma visita técnica? Basicamente é você visitar obras do tipo aí que você vai desenvolver, que seja relacionado, e aí você tentar entender para você sentir aquele espaço, porque muitas das vezes na internet a gente não consegue sentir o espaço de fato, a gente só tem imagens, né? Então, visitar projetos é muito bom, porque você vai sentir melhor aquilo, na verdade, porque a arquitetura a gente também sente, né? É um espaço, é uma volumetria, e não é simplesmente um plano, como por exemplo a gente vê numa foto, beleza? Então, é muito importante também você tirar um tempo para fazer visitas de projetos de referência, beleza? Bom, então esse foi o segundo ponto, tá? Buscar referências, tenha muito definido isso, bem claro. E depois eu coloquei como terceiro ponto aqui, aprender a utilizar uma ferramenta BIM para você desenvolver os seus projetos. E aí você fala, Bruno, por quê? O que tem a ver uma ferramenta com criatividade, né? Que a gente está falando como ser mais criativo no projeto e você me fala de ferramenta. Tem tudo a ver, então eu vou te mostrar agora, eu vou compartilhar minha tela e vou te mostrar como que uma ferramenta certa, ela pode te auxiliar a você ser mais criativo nos seus projetos. E aqui no AutoCAD, geralmente, quem está acostumado ou já projetou no AutoCAD sabe que a gente cria projetos com linhas, né? Na live anterior eu mostrei aqui, ó, a gente utiliza linhas mesmo, por exemplo, para criar paredes, né? Então aqui a gente vai criando as nossas paredes, desenhando linhas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse projetando aqui, estou criando minha parede e etc. Só que qual o problema disso na criatividade? O que isso interfere? Que basicamente você está desenhando linhas aqui e você não tem a noção de volumetria, você não sabe o que você está criando aqui em 3 dimensões, né? Você não consegue visualizar isso e isso impede que você seja mais criativo e isso empaca aí também a sua criatividade, porque você fica projetando em linhas, né? Em forma 2D. Por quê? Porque o AutoCAD ele não é uma ferramenta BIM, né? Quem sabe aí, se você não sabe o que é BIM, tá perdido. A live anterior, o tema foi esse, tá? O que é BIM. Então você pode assistir a live anterior, ficou gravada, tá no meu Instagram. E aí você vai lá em vídeos, vai estar lá falando, explicando o que é BIM de forma bem detalhada, tá? Mas basicamente o AutoCAD ele não é BIM e a gente não tem esse 3D conforme essa terceira dimensão, conforme a gente projeta. Então lá no Revit, que é a ferramenta que eu ensino, quem me acompanha aqui no meu Instagram ou lá no meu canal do YouTube sabe que eu trabalho com a ferramenta do Revit, né, que eu consigo muito mais produtividade, assertividade e também aumentar a qualidade dos projetos. Então aqui no Revit eu posso criar um projeto bem rapidinho aqui, só um modelo, para mostrar o porquê que a ferramenta, né, certa, ela auxilia você a ser mais criativo. Então eu vou colocar aqui um modelo de arquitetura, tá? Eu vou colocar aqui um projeto para a gente poder criar algo bem simples aqui, só para mostrar o conceito aqui para vocês, tá? E aí, aqui no meu projeto, deixa eu só configurar a unidade de medidas,
Eu vou trocar aqui para metros, que eu costumo trabalhar em metros. Vou colocar aqui 2 casas decimais. Pronto. Que eu só configurei a unidade de medidas. E aí, o que acontece? Eu posso, por exemplo, abrir uma vista 3D. E aqui na vista 3D eu posso dividir a minha tela e deixar dessa forma, né? Na live anterior eu fiz isso também. Então eu posso deixar um 3D aqui nessa janela, por exemplo. Se eu tiver 2 monitores, eu tenho 2 monitores, só que o outro eu estou usando aqui para controlar a live aqui, tá? E aí com 2 monitores, ou até 3, se você quiser, você pode arrastar essa janela para o outro monitor, né? E visualizar isso de forma 3D. Então aqui no nível 1, o que eu vou fazer? Eu vou criar como se eu fosse criar um projeto aqui. Então eu vou pegar aqui uma parede e eu vou criar, pode ser com a ferramenta de retângulo, tá? Vou criar uma edificação bem simples aqui, ó, tá? Então eu posso selecionar ela, né? Definir aqui que eu quero que ela conecte no nível 2 e aí ela vai ficar anexada no meu nível 2, né? Se eu abrir aqui uma elevação, por exemplo, eu tenho esse nível que eu posso configurar. E aí se eu aumentar esse nível aqui, por exemplo, ó, vou selecionar e eu vou colocar 3.5. Dou um Enter, ó, a minha parede sempre acompanha o meu nível, tá? Então deixa ela anexada. E olha que bacana, a gente vai vendo isso sendo o resultado em 3 dimensões lá no nosso 3D. Então eu consigo ter uma noção, ver, na verdade não a noção, mas ver realmente como está ficando esse meu modelo. E aí eu posso, projetando aqui em 2 dimensões, ó, por exemplo, eu posso pegar aqui um piso, vou criar esse piso no nível 1, e aí eu posso criar um piso aqui, vamos por desse formato, e finalizar. Ó, e o bacana aqui também que eu posso anexar esse meu piso, a minha parede também, ó, tá? Travando ele aqui, arrastando, travando ele nos 4 lados aqui, ó. Pronto. E aí eu travo aqui no cadeado, finalizei, tá lá o nosso piso. E aí eu também consigo ver em 3 dimensões. Se eu ativar a sombra aqui, vai dar para ver melhor essa volumetria, né? E basicamente a gente vai construindo, ó, eu posso rotacionar e vendo como tá ficando o meu modelo, tá? Bom, e aqui eu posso criar também um telhado, né? Que a gente tem ferramenta de telhado. Ó, ele vai perguntar qual nível eu quero, nível 2. E aí eu posso criar, tenho como criar telhados aqui bem detalhado mesmo. Mas aqui eu vou criar um telhado simples, tá? Por exemplo, aqui de 4 águas. Ou posso desmarcar, deixar uma só. Tirando aqui, ó, definir a inclinação, por exemplo. E aí eu vejo isso também no 3D, ó, tá? Então, finalizando, ó lá, eu já tenho aqui, eu vou vendo isso em tempo real no meu 3D. E eu posso a qualquer momento ativar a minha vista 3D, né? Selecionando aqui, por exemplo, as paredes, anexar e anexar aqui no meu telhado. E aí ele já vai mostrando isso em 3D. Então, eu crio em 2D e ao mesmo tempo eu visualizo aqui em 3 dimensões. Já no AutoCAD, isso não é possível, né? A gente cria linhas aqui e depois tem que exportar para um programa de modelagem para poder ver como aquilo está ficando em 3D. E aí, se não tiver legal, a gente tem que fazer o quê? Voltar no AutoCAD, criar de novo, exportar de novo e ficar fazendo esse looping, que demora muito tempo. E aqui não. Eu posso pegar, por exemplo, também, ó, uma porta e inserir aqui no meu projeto. Deixa eu ativar a vista, eu tenho que clicar aqui. E ó lá, antes de eu inserir a porta, ele já mostra a representação, tá? E aí depois que eu insiro mesmo a porta, ele vai estar ali. E aí eu posso projetando, criando aqui o meu projeto, ó. Posso pegar uma janela também. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Ó, posso colocar 1, 2, tá? E aí eu vou criando o meu projeto e eu vou vendo isso em 3 dimensões em tempo real sendo construído, né? Olha que bacana. Então, isso aqui te auxilia muito no processo de criatividade, tá? Tem uma ferramenta aqui também no Revit que poucas pessoas conhecem, que é a massa, tá? São massas que você consegue criar volumetrias. Sabe aqueles projetos que são bem mais complexos, tem aquele formato orgânico, né? Ou seja, circular. Então, aqui a gente tem também a opção de criar massas e depois aproveitar essas massas e transformar isso em projeto, tá? Então, a gente consegue transformar de forma muito rápida também. Mas só que utilizando esse recurso aqui do Revit, né? Que a gente vai criando paredes, a gente dividindo a tela já consegue ver o 3D, como que tá ficando o nosso projeto. Beleza? Então, isso daqui é muito importante
e é o principal aqui, na minha opinião, para você ser mais criativo, tá? E conseguir libertar a sua criatividade. Então, essas foram as dicas que eu tenho para te dar aqui, como ser mais criativo, né? Se você tinha isso de não ser criativo, siga esse passo a passo, tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a você ser mais criativos aí nos seus próximos projetos e nos projetos atuais também. Lembrando, a nossa Masterclass Revit, não esquece de se cadastrar, já clica aí no link embaixo aqui desse vídeo, tá? E se cadastra para ter certeza que você não vai ficar de fora. Dia 10 de janeiro a gente tem esse encontro marcado, beleza? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo. Valeu!